vai dar certo. Bom dia a todas e a todos. Hoje o webinar do PVE, Parceria pela Valorização da Educação, traz duas redes de ensino que estão se destacando na reorganização das suas atividades. Então hoje convidamos São Gonçalo de Abaeté e Guarda-Mor, ambas em Minas Gerais, para falar conosco. E para falar sobre isso, as secretárias de Educação Gélia Machado da Silva vem aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo da Gélia e depois eu falo um pouquinho sobre o currículo da Fabíola. A Gélia é formada em Pedagogia com especialização em Gestão Pública Municipal, Inspeção Escolar e Psicologia da Educação. Atuou em vários setores da Prefeitura como secretária municipal de Educação de 94 a 2001, diretora e supervisora de escolas municipais e diretora da APAE. Atualmente, a Gélia atua como secretária municipal de Educação e Cultura de Guarda-Mor em Minas Gerais desde 2013. Gélia, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Carol. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade em poder compartilhar nossa experiência aqui, Espaço Aberto no webinar. Muito obrigada. E a Fabíola Inês Porto, que é secretária de Educação de São Gonçalo de Abaeté, é pós-graduada em Metodologia de Ensino da Matemática e Docência do Ensino Superior, licenciada em Matemática e bacharel em Engenharia Civil, atua há 18 anos na Educação Pública em Minas Gerais como professora da Rede Estadual de Ensino nas disciplinas de Matemática e Física. Atuou como vice-diretora e atualmente é secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de São Gonçalo do Abaeté em Minas Gerais, na administração 2017-2020. Fabíola, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Carol. Bom dia, Carlos. Bom dia, Gélia. Todos que estão ouvindo a gente nessa manhã de quarta-feira. É um orgulho muito grande para São Gonçalo do Abaeté estar participando e poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho junto a um momento do Instituto Votorantim que tanto nos fortaleceu durante essa caminhada. Muito bem. E o Carlos Sanches, como todo mundo já conhece, é o nosso consultor educacional e vem atuando em diversas frentes do PVE e atualmente atua fazendo a curadoria de temas e convidados do nosso webinar, que já foi diário e agora a gente tem continuado com ele uma vez por semana. Carlos, seja muito bem-vindo, uma boa semana para você e vamos começar, né? Sem o microfone. Olha só, viu? Uma vez por semana a gente já desaprendeu, Carol. Bom dia, Carol, Gélia, Fabíola. Um prazer muito grande ter vocês duas aqui. Hoje vai ser uma conversa bastante agradável. Vamos lá. Muito bem. Antes de começar, eu gostaria de pedir para a Ana Clara soltar a primeira enquete. Na verdade, a gente está, enfim, justamente querendo saber quais são os principais desafios para a Secretaria Municipal de Educação durante a pandemia. Então, pedimos a vocês, por favor, que respondam a essas perguntas e assim que vocês responderem e tanto a Fabíola como a Gélia terminarem as apresentações, a gente volta com esses resultados e discute um pouquinho sobre isso. Gélia, Fabíola, quem vai começar? Podem iniciar aí a apresentação de vocês. Muito obrigada. Então, Carol, quem vai começar é São Gonçalo do Abaeté, como vocês já me apresentaram, né? Eu sou Fabíola, estou secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de São Gonçalo do Abaeté, um pequeno município aqui no interior de Minas Gerais. A gente está localizado no Noroeste Mineiro, com a população estimada mais ou menos por volta de 8.300 habitantes. E a rede municipal de ensino de São Gonçalo do Abaeté trabalha diretamente com 7 escolas municipais, divididas entre a zona rural e a zona urbana, e presta também um apoio técnico à equipe da APAE de São Gonçalo do Abaeté, a quem a gente tem um carinho também muito especial. Esse nosso convite foi como a gente ia mostrar, para a gente mostrar como a gente estaria lidando, né, nessa situação que foi uma situação está sendo tão única, um momento tão único nas nossas vidas. Então, assim, a primeira realidade, como a todos aconteceu, a gente teve aquela relação da comunicação da Secretaria de Estado, que as aulas seriam paralisadas, e a gente, frente a uma secretaria, naquele momento, a gente teve aquela preocupação
do que fazer, como fazer e quem ia fazer. A primeira luz, a gente sempre, eu acho que uma das questões que a gente tem que ser mais grato na vida, a gente tem que ser sempre grato na vida. Gratidão é um dos sentimentos maiores que o ser humano pode ter. A primeira luz que a gente teve foi realmente os webinars coordenados por você e pelo Carlos Sanches, para que a gente tivesse uma luz e saber o que fazer nesse período. Como eu disse a vocês, nós somos um município muito pequeno e a nossa rede precisava se fortalecer. E o fortalecimento nasceu realmente das webinars oferecidas pelo Instituto Votorantim. A partir daí, quando a secretaria e o grupo de formação da secretaria, que nós somos em 3, eu e mais 2 formadoras, a gente entendeu que a gente tinha que dar 2 primeiros passos. A gente precisava criar um plano emergencial de ações para que a gente pudesse, além do caráter pedagógico e do caráter da gestão escolar, começar a pensar a secretaria em um todo nesse período. Toda a relação de paralisação de contratos, em atos legais. A gente criou o plano de ações emergenciais e, automaticamente, também criou um canal de escuta com os gestores. Porque são os gestores que conhecem realmente o que está acontecendo na escola deles. Por muitas vezes, a gente trabalha muito na relação de um administrativo. Então, criar um canal de escuta com os gestores, fortalecer os gestores, foi um dos grandes potenciais que a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo apostou para esse trabalho na pandemia. E criando esse canal de escuta, os nossos gestores passaram também a participar das webinars diárias e começaram a se fortalecer a partir das formações. Eu sempre falo que a gente sempre tem que trabalhar com o copo mais cheio, a gente tem que sempre olhar o copo do lado mais cheio de água. E uma das coisas que aconteceu muito em Minas Gerais foi a questão da fake news, na relação do que fazer nesse período, o que ia fazer, e a gente ficou um pouco, digamos que, perdido. A partir daí, a partir das fake news, a Secretaria Municipal se fortaleceu através dos atos legais. Junto com toda a equipe gestora, a gente se fortaleceu e toda a informação que saía da Secretaria Municipal de Educação, baseada, sim, na 28ª Superintendência Regional de Patos de Minas, a qual nós pertencemos com muito orgulho, a gente passou a tudo ser um ato normativo. E isso foi muito importante para o crescimento da nossa secretaria. Ressalto mais uma vez a relação desse fortalecimento por tantas vezes, tantas webinars que a gente assistia e sempre dizia que é muito importante a gente ter um ato legal para si. Eu falo que uma das coisas que eu aprendi durante a minha caminhada enquanto gestora da rede municipal de ensino foi nas falas do Carlos Sanches que quanto mais a gente se embasar de atos legais, mais a gente tem mais tranquilidade para caminhar lá na frente. E como esse período era muito único, a gente teve esse fortalecimento. Uma equipe fortalecida, com um estudo contínuo, que ainda continua, sendo que a minha equipe gestora, quando eu digo a minha equipe gestora, são os especialistas e os diretores e vice-diretores das escolas, a gente criou uma parceria onde a gente sabia que a gente podia oferecer o que a gente estava recebendo para as outras redes. A partir daí, um dos nossos ganhos também foi o compartilhamento das nossas ideias e ações iniciais junto à Associação Mineira dos Municípios do Alto Paranaíba, a AMAPAR, onde nós, São Gonçalo do Abaeté, realizamos uma webconferência mostrando todo o nosso trabalho. E foi muito bacana saber que a nossa troca de experiência e tudo aquilo que a gente pensa que ficava aqui no nosso município, a gente podia compartilhar com outros municípios e poder dividir essa forma. A gente agradece também muito a participação da Patrícia, que é a nossa formadora, que está com a gente todos os momentos. Então, a gente criou esse espaço de fortalecimento da rede, onde a nossa gestão teve autonomia e capacidade para dar os próximos passos. A partir desse momento, que a gestão estava toda embasada em leis, porque a administração 2017 e 2020, graças a Deus, ela tem um princípio muito importante. Nós trabalhamos muito a questão do ato legal. O que é legal é feito, o que é legal não vai ser feito. Então, a gente tem sempre esse trabalho. Não, graças a Deus, não existe o jeitinho brasileiro. Nós trabalhamos em prol de uma gestão embasada em leis. A partir do momento que os nossos gestores conheceram todas as resoluções do Estado, a Secretaria Municipal de Educação criou todos os atos normativos, seja para paralisação de algum contrato, seja para antecipação de recesso, os nossos gestores munidos de todas as informações, nós chegamos aonde
está a ponta da corda, que são os nossos professores, que são os agentes transformadores da nossa educação, que são aqueles também que necessitavam por informações. Criamos, então, um questionário de aplicação, aplicamos, então, um questionário para eles sobre como eles estavam na realidade da pandemia e visto que, como a Secretaria de Estado de Educação já nos tinha proporcionado uma educação remota, queria chegar à educação remota no nosso município, nós preparamos esses profissionais para que essa educação remota chegasse, mas ouvindo, criando um canal de escuta. Tal como eu tenho uma especialista que repete sempre a mesma frase, que mais cabeças pensam mais, a gente também criou esse canal com a equipe de gestores fortalecida, a gente criou o canal com os professores. E automaticamente a gente também chegou até os pais. Chegando até os pais, a nossa maior necessidade era saber se eles estavam preparados e se eles nos dariam uma contrarresposta sobre o trabalho que São Gonçalo da Abaeté iria realizar. E felizmente, de mãos dadas, nós juntamos e acreditamos no processo e criamos o programa Educa em Casa. O programa Educa em Casa, através de toda a coleta de informações, de dados dos professores e da realidade de São Gonçalo da Abaeté, é o programa que permite a educação remota chegar a 100% dos nossos alunos. E quando eu digo 100%, eu falo 100% da educação infantil até o ensino fundamental nível 2. E é muito importante lembrar que mesmo quando a educação infantil ainda não tinha algum parâmetro legal, da mesma forma que foram criados os kits escolares para chegar até os pais, foram criadas as cartilhas. É com muito orgulho que a Secretaria Municipal de Educação, com a participação do Comitê da Educação Infantil, criou a primeira cartilha da educação infantil, já estamos indo para a segunda cartilha. Uma cartilha que agora, quando saiu a resolução 474 do Conselho Estadual de Educação, ela casou realmente com o que a gente tinha feito, com sugestões, ideias, lembrando sempre do lúdico. E o mais importante, tanto os nossos kits escolares, que ressalto sempre, que foram baseados nos PETs do Estado, que foram oferecidos a nós, que a gente sempre segue a mesma ideia dos PETs, porém, os kits foram adaptados com a realidade municipal, com a realidade do nosso aluno. O primeiro kit teve a questão da relação do nivelamento. Então, a gente trabalhou isso, e kit e cartilha, todos baseados no currículo. Eu fico muito orgulhosa, porque ao início do ano, a Secretaria de Estado de Educação nos ofereceu uma formação, junto à rede estadual com a rede municipal, do currículo mineiro. São Gonçalo da Abaeté já vinha nesse estudo desde o ano 2018, junto à AMAPAR. E a gente sabia que o currículo ia acontecer gradativamente. E muito nos orgulha hoje, quando a gente vê um kit escolar onde a primeira fonte de informação de uma questão, seja ela de qualquer conteúdo, é o código alfanumérico. Ou a preocupação da minha monitora lá da creche de fazer uma sugestão de atividade e essa sugestão de atividade ter um campo de experiência. Então, o currículo, principalmente nesse tempo de pandemia, digamos, a gente pode dizer que a gente teve que trocar as rodas do carro em movimento, o currículo de Minas Gerais ele está dentro do nosso programa Educa em Casa. E um valor muito importante que a gente precisa ressaltar muitas vezes é a questão da busca ativa. A busca ativa dentro do município de São Gonçalo aconteceu desde a questão, quando o primeiro questionário aplicado dos pais não teve tanto êxito. A gente também não pode falar que tudo foram flores, mas o primeiro não teve tanto êxito. Para isso, a gente contou com a equipe de gestores, com todos os profissionais da escola, com os professores que foram por ligação, por WhatsApp e fizeram a busca ativa. Outra busca ativa que aconteceu e nos orgulha muito foram os kits escolares e as cartilhas, com a entrega de 100% e a devolutiva do primeiro kit em 100%. E aqui nós não temos nenhum instrumento digital para a busca ativa, nós não ficamos apegados a essa questão. Nosso instrumento são as pessoas, são os gestores, são os professores que se preocupam com a educação de qualidade. E isso muito orgulha. A criação dessa rede colaborativa, de todos esses profissionais unidos para que a educação remota desse certo, eu falo que é uma das grandes realizações da educação municipal nesse momento. Então, tanto a relação da cartilha e dos kits, a gente teve por opção, ouvindo os pais, que seriam por materiais impressos. Não que a gente abandonou as TICs de forma alguma. A tecnologia está presente em todas as comunicações. Os nossos professores eles viraram criadores de informação.
É muito importante ver como eles cresceram durante esse período. E os pais estão dando a contra-resposta. A devolutiva dos pais na educação infantil é praticamente diária. E, além disso, a partir de todos os kits elaborados e cartilhas, nós criamos os nossos instrumentos. Nós criamos as nossas ferramentas de validação, monitoramento e mapeamento dos resultados, que nos dará uma base sólida para avaliação diagnóstica, que será prevista para o retorno. Nós estamos caminhando para essa avaliação. Outro fator muito importante foi a integração entre o jurídico e o executivo, que nos deu total autonomia, seja para deliberação, para deliberação, para decretos, para portarias e para instituir o Educa em Casa. Sempre acreditaram nesse processo da educação e isso nos deu esse caminho. Durante esses 4 anos, nos deu um caminho sólido para a gente poder caminhar. Tivemos o fortalecimento da rede também, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o Conselho da Alimentação Escolar, para a distribuição das merendas escolares no estoque, lembrando sempre, muitas vezes, tudo através de ato legal. Não é porque a Secretaria devia ou tinha que fazer. A partir do momento que a Secretaria de Estado de Educação nos permitiu fazer isso, a Secretaria Municipal de Educação fez. Tudo com atos legais, tudo com a questão formativa, porque o mais importante é saber que você tem passos concretos para caminhar lá na frente. E o mais importante é que nós, Secretaria Municipal de Educação, toda a rede municipal, quando iniciou o ano de 2020, era o nosso ano de consolidação. Era o ano que a gente ia fazer a entrega do nosso trabalho. Estamos fechando uma gestão, né? Era o ano da transição. E durante todo esse período, esses 3 anos que se passaram de trabalho, nós lutamos por uma gestão eficiente de recursos. Lutamos por a questão da formalização dos atos legais. E no início do ano, a gente fez a gestão de pessoas, onde a gente reduziu o número de contratos, estamos trabalhando com grande parte dos efetivos e os nossos contratados não foram mandados embora. Graças a Deus, ninguém foi mandado embora na educação, nós sustentamos esse processo. Nós acreditamos, nosso professor contratado está com a gente ainda. Isso, assim, eu falo porque todo o nosso trabalho, ele foi baseado nesses 4 anos. E foi isso que nos garantiu. Porque quando a gente luta por uma gestão eficiente, a gente tem tranquilidade nos momentos de crise, porque a gente pode focar. Eu não vou falar com vocês que a gente teve uma receita pronta, um passe de mágica, não. Mas a gente teve um fortalecimento de uma gestão e uma equipe que acreditou nesse processo. E ainda mais, a gente fez tudo em cima do embasamento legal que a superintendência nos trouxe, com a aprovação da superintendência, também com a indicação da superintendência como município referência. E assim, com um trabalho todo legal, com um trabalho tranquilo e acima de tudo. Lembrando sempre que, apesar de todas as equações, a gente sempre fez a questão do nosso trabalho com muito amor. É acreditar que a educação está em evolução e que nós também precisamos nos transformar. E essa transformação não aconteceu só na secretaria, ela aconteceu em todos os agentes que fazem parte dessa nossa política que é chamada de educação. Os nossos próximos passos, nós já estamos em estudo para o plano de retorno, e estudando já um currículo prioritário para o retorno às aulas. Lembrando que, mais uma vez, o nosso plano de retorno, os nossos protocolos, vão ser seguidos por escola, por cada caráter que a escola tem, com sua especificidade, bem separado. A nosso trabalho de fazer diferença de verdade é acreditar no amor e na vocação que temos, porque uma vez que a gente entra na educação, a gente tem que encarar isso como missão. E lembrando sempre que a secretaria nunca está sozinha. A gente agradece toda a rede e lembrando Rubem Alves, ostra sozinha não faz pérola. Obrigada, gente. Legal, muito bom, hein, Carol? Muito bem, muito bom. Obrigada, Fabiola, pela sua contribuição. A gente vai deixar as perguntas para o final, então fiquem tranquilas que aí eu estou reunindo aqui todas as perguntas e respostas. A gente vai conversar um pouquinho depois da fala da Gélia. Gélia, pode iniciar a sua fala. Obrigada. Quero aqui cumprimentar o Carlos Sanches, né? Tivemos a honra de receber Carlos aqui em nosso município em 2015, nos assessorando na construção do nosso carreira dos profissionais da educação de Guarda-Mó. Também quero cumprimentar aqui a minha colega secretária de Educação, Gonçalo do Abaeté. É um prazer estar aqui com você, Fabíola, e ter essa oportunidade de aprender através das vivências de sua vida.
e sempre digo o quanto somos felizes com estes momentos de troca, o quanto a gente se apoia quando ouvimos o outro, partilhamos dos mesmos desafios e que a gente não se sente sozinha nesta hora. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. É uma responsabilidade muito grande estar aqui como secretária municipal de educação do município de Guardamor e também representar o nosso Polo R, que inclui os municípios de Coromandel e Vazante. A todos os meus secretários de educação, Jean, Nayara e todas as equipes técnicas deste município. Em especial a minha equipe, nossos gestores escolares, professores e todos os profissionais da educação de nosso município. Nossa equipe de mobilização social, nossa formadora do PBL, Giovanni, que desde a suspensão das aulas tem dado todo o suporte necessário para essas ações. Aqui em nosso polo, o PBE, o SEDAC, graças a esse trabalho colaborativo, estamos conseguindo garantir a aprendizagem dos nossos alunos. O nosso município está localizado no noroeste de Minas, com uma população de 6.565 habitantes, um município bem pequeno, com uma rede municipal de 823 alunos, tem de educação infantil de 5 anos e o ensino fundamental, anos iniciais, do primeiro ano. Uma rede constituída de 5 escolas, sendo 2 escolas localizadas na zona rural e 3 escolas localizadas na zona urbana. Mesmo sendo um município muito pequeno, né, com uma população pequena, temos muitos desafios que os demais municípios têm. Desde que firmamos essa parceria com o PVE em 2018, nós conseguimos avançar muito nas diversas frentes, na qualificação da questão educacional e escolar e também na mobilização social das comunidades. Hoje conseguimos planejar nossas ações da secretaria, desenvolver formação continuada a gestores e professores e juntos acompanharmos a aprendizagem dos nossos alunos. Com a suspensão das aulas em nosso município no dia 17 de março de 2020, nos causou uma grande inquietação. O que poderia acontecer conosco da momento em diante? A pandemia causada pelo Covid-19 tem nos imposto situações nunca vividas e, em decorrência dela, trazido medo, ameaça, preocupação com a saúde de nossos familiares, de nossos profissionais, de nossas crianças, com muitas incertezas, insegurança e ansiedade. O que fazer em um cenário de pandemia? Logo na segunda semana da suspensão das aulas, nossa equipe começou a participar da webinar do PVE. Lembro bem as falas do Carlos Webs, que nos trouxe, naquele momento, uma certa tranquilidade, nos orientando a todo o tempo, para não entrarmos em pânico, que a gravidade da situação naquele momento determinava a idade para a tomada das decisões e planejamento das ações a serem implementadas. Diante dessas orientações, iniciamos nosso estudo com a equipe de todas as regulamentações que oficialmente eram publicadas, os documentos do MEC e dos conselhos de educação, o Conselho Nacional, Estadual, da Secretaria de Estado da Educação, a qual pertencemos, pois não temos sistema próprio, somos vinculados ao sistema estadual. Estudamos um percurso formativo oferecido pelo PVE em ambiente virtual, criamos nossas próprias regulamentações, nossos próprios atos normativos e passamos a acompanhar as ações e orientações dos órgãos de saúde. Delongamos o início das aulas não presenciais, porque ficamos aguardando as orientações da Secretaria de Educação, que por sua vez estava com dificuldade de iniciar suas atividades por negociações com os sindicatos seus servidores. Decidimos então, por conta própria, organizar nossa rede de ensino e dar início ao ensino remoto, onde contamos com todos os especialistas da educação e professores na preparação e organização dos cadernos de atividades. Para iniciar nossas atividades remotas e garantirmos um plano de intervenções assertivo naquele momento, a rede de ensino da MOR organizou um diagnóstico com apoio da assessoria sobre o acesso das famílias e dos professores aos meios digitais. Queríamos ouvir estes atores.
quais centros poderíamos utilizar para implementar as aulas não presenciais. Com isso, realizamos um questionário para os professores e um questionário para os pais, via Google Forms e também por telefone, onde conseguimos levantar essas informações. A partir deste mapeamento, percebemos que alguns professores não tinham familiaridade com a tecnologia. Os pais não tinham acesso à internet, principalmente os pais que residem na zona rural, onde estão hoje cerca de 40% dos nossos alunos. Um dos recursos de plataformas digitais que poderiam ser usadas como ambiente virtuais de aprendizagem, aproximar mais das famílias, são os grupos de WhatsApp. E este aplicativo está sendo permitido isso com muita eficácia e qualidade. Para que todos os alunos pudessem ter essas atividades não presenciais, os cadernos foram impressos e disponibilizados para todos os alunos da zona rural e urbana. E para que este material chegasse nas mãos de todos, evitando possível desigualdade entre os alunos, disponibilizamos o transporte escolar para levar estes cadernos de atividades a todos. Não fizemos a escolha por uma plataforma virtual para os estudantes, pois entendemos que era um saber muito distante dos professores e alunos. Poderia distanciá-los das atividades. Até agora, os resultados da realização das atividades remotas e os gestores e professores têm realizado diferentes estratégias para que ninguém fique para trás. Gostaria de salientar aqui também que regulamentamos e estamos fazendo a distribuição dos kits de alimentação escolar às famílias, conforme recomendação do FNDE, por meio da Lei 13.987, de 7 de abril de 2020, que durante o período de das aulas, em razão da situação de emergência e calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PENAE aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas de educação básica. Para a implementação de todas as nossas ações, contamos com o envolvimento do Grupo de Mobilização Social, na divulgação e postagem das atividades remotas na página do PVE no Facebook, preparação de informativos, lives e produções de vídeos de orações às famílias, criando espaço de troca de experiências. Desde o início deste processo, organizamos momentos de formação aos gestores, realizando reuniões online, estudo de pareceres do Conselho Nacional e Conselho de Educação. Sugerimos participação deles nos webinários, orientações, elaboração de planejamento de pauta de formação para os professores. Ao realizar a formação oferecida pelo PVE em ambiente virtual, no SEDAC virtual, os gestores apontaram a necessidade de realizar espaço de formação para os professores em ambiente virtual. Aproveitar as atividades extra classe, também chamadas de módulo 2, como espaço formativo agora à distância. Essa demanda nos motivou, pois estava em consonância com o planejamento da Secretaria do início do ano. Ampliaríamos a formação continuada de professores, estudamos os princípios do currículo referência de Minas Gerais e BNCC. Para a formação de professores, criamos um espaço de formação em ambiente virtual, o Google Sala de Aula, onde com o apoio da equipe de comunicação da Prefeitura na criação deste espaço. Foram criados 2 ambientes, um para os professores da infantil e um ambiente para os professores do ensino fundamental anos iniciais. Após a criação destes ambientes, fizemos o cadastro de todos os professores da rede. E para compor o percurso formativo, foi pensado em conteúdos e temáticos do tempo em que estamos vivenciando. Estudo de legislações, webinários, textos para leituras, ação de um percurso formativo específico que fosse adequado pela equipe técnica da SENEC, em parceria com o nosso formato material de estudo dos gestores sobre o ensino remoto. Tentamos, ao máximo, desenvolver uma formação à distância com os mesmos princípios garantidos em formação presencial, com espaço de reflexão permanente voltado para a prática profissional, o respeito e a observância de características locais, de processos e ambiente de aprendizagem colaborativo. Ficamos sem ter um espaço somente expositivos, mas conseguimos com os fóruns momentos de troca de experiência e também de acolhimento e escuta dos professores.
A plataforma também serviu para estreitar a comunicação da secretaria com os professores. Lá postamos cronogramas de nossas ações, orientações de entrega dos cadernos, regulamentações oficiais e outros assuntos do interesse de todos. A formação, a partir da plataforma, não substitui o espaço de formação realizado pelos gestores. Se constitui como um espaço de desenvolvimento profissional. Há professores que aproveitam mais, outros menos, mas em sua maioria estão ligados com o objetivo comum que é a aprendizagem dos alunos. A mediação destes fóruns estão sendo realizada pelos supervisores e coordenadores pedagógicos, proporcionando aprendizagem também aos gestores, pois estão experimentando este lugar de formadores de professores em ambiente virtual. Neste momento, eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa plataforma. Tem como de organizar isso aí, Carlos? Ok. Você pode compartilhar, Gélia, pelo share screen que está abaixo na sua tela, verdinho. Você pode clicar nele. Ah, sim. Clica nele. Sim, já cliquei. E aí escolhe a sua tela. Isso. E aí apresenta a tela. É a outra tela, Gélia. Outra? Você compartilhou a tela do e-mail. Isso, essa aí. Pronto, pronto. Acho que é essa, né? É isso. À vontade. Então, aqui eu vou pegar o ambiente, né, do ensino fundamental, que tem a mesma semelhança, o mesmo formato do ambiente da educação infantil. Então, esse aqui é o mural, né, do ambiente do percurso ativo, né, da secretaria. Aqui abaixo, né, a gente pode ver, né, todas as publicações, todos os comentários, né, de todos os participantes. Aqui no mural de atividade, nós acessamos aqui, né, o percurso formativo. Aí, nesse percurso formativo, aqui tem uma mensagem, né, de boas-vindas ao percurso formativo a todos os participantes. Aqui a gente acessa esse link, né, o participante, e já entra no percurso formativo. O nosso percurso formativo é dividido em duas etapas, né, etapa 1 e etapa 2. Então, na etapa 1, nós temos, né, a apresentação do percurso formativo, né, o objetivo dele, né, nesse momento do ensino remoto, a situação que estamos vivenciando, né, vários textos de referências, né, foram colocados nesse percurso aqui para estudo dos participantes. Também foi no segundo eixo, ação e referência, todas as legislações, né, que eram publicadas oficialmente, a gente inseriu aqui, inserimos também algumas webinars, né, que a gente achou que era relevante neste momento, né, temos aqui o webinar da professora Maria, do Conselho Nacional, também nós, o Todo Educação, né, várias notas técnicas, né, que eles publicaram, inseriu aqui, né, neste eixo também um outro webinar, né, do professor Antônio Nóbia, também sobre a formação continuada, e no terceiro eixo, a importância do diagnóstico, né, o diagnóstico que eu já citei aqui, né, que a gente fez com o gestor, com os professores e também com as famílias. Aqui tem uma nota técnica também pela educação, né, a nível de contexto brasileiro do nosso país, né, o acesso a esses equipamentos de tecnologias foi disponibilizado aqui para eles estudarem. E assim, e no final, né, dessa primeira etapa, nós colocamos algumas questões, né, no fórum para eles poderem responder, participar, se interagir com o grupo. E no final da etapa, nós disponibilizamos a segunda etapa. Na segunda
né, dando continuidade aos eixos, né, os princípios para o planejamento, né, após eles ter todo aquele estudo, toda aquela a reflexão, né, deste momento, né, como seria essa educação à distância, o ensino remoto, nós já partimos já para o estudo e o planejamento. Como seria esse planejamento? Então, foram no currículo, né, na Base Nacional Comum, no currículo de Minas Gerais, como que os professores, na equipe da secretaria, iam usar para planejar essas atividades. Também foi aqui no quinto eixo, né, o que garantir no planejamento. Então, vários textos, várias informações, né, foram disponibilizados aqui também para eles poder organizar suas atividades. E o sexto eixo, como as redes estão se organizando. Então, nesse eixo aqui, a gente viu informações, como que as redes estão se organizando, né? Como que está sendo feito esse planejamento, né? Como que está sendo organizado, se está atendendo os nossos alunos, se é isso que o aluno precisa para poder, neste momento, né? Se tem condições de fazer isso com famílias, né? Se ele consegue realizar as atividades dessa forma. Então, foram várias reflexões, links, né? Que o SEDAC disponibilizou e colocou aqui na plataforma. Então, foram vários assuntos, né, que veio de encontro a este momento. Aqui nós temos o último eixo, né, que é o acompanhamento das aprendizagens. Então, aqui também né, teve o parecer do Conselho Nacional, né, como seria feito, né, como os estudantes teriam essas atividades, né, quanto estão sendo realizadas, dificuldades, se está adequada essa atividade para este momento ou não. Então, teve várias orientações aos professores neste momento. E aqui, por último, as considerações finais, né? A gente colocou aqui também algumas questões também para o fórum, eles responderiam, né, interagindo também, né, com a mediação do coordenador pedagógico, supervisor, e após essa realização do fórum, eles também responderiam, né, a uma enquete, né, que avalia o percurso formativo. Então, no geral, né, eles gostaram muito desse percurso, né, achou que os temas, os conteúdos estavam de acordo com o contexto vivido, né, e que auxiliaria muito nesses conteúdos na reflexão da sua prática neste momento. Então, eu considero que foi um avanço, né, nesse sentido, né, a gente pensou muito nessa questão da qualificação e na formação dos nossos gestores e professores, porque a gente sabia que foi um momento diferente para todos nós. Então, a gente precisaria desse apoio, né, apoiar esses atores para que eles pudessem, né, dar continuidade e que o prejuízo na questão da aprendizagem aos alunos fosse menor. Então, é isso, Carlos. Muito bom, muito legal, Gélia. Que legal, duas experiências legais. Gélia, se você quiser clicar ali para parar de compartilhar a sua tela, pode clicar ali em cima do lado do verde ali, você vai ter um botãozinho vermelho e pode clicar ali no stop. E, Carol, duas experiências muito legais, muito interessantes, e é importante a gente também destacar que elas foram realizadas por municípios que não são municípios de grande porte. Essa é uma questão que precisa ser relevada. Com certeza, Carlos. A gente tem ótimas experiências, a gente vem trazendo, né, nessa ideia de compartilhamento de experiências, municípios de grande, de médio, de pequeno porte, e eu acho que com isso a gente justamente quer trazer esse recado, né? Não é porque você é um município de pequeno porte que você não consegue também se organizar e fazer algo muito personalizado para aquelas famílias que realmente estão precisando. Então, com esse objetivo que a gente traz o secretário de Educação aqui, e a gente fica muito feliz que eles têm aceitado generosamente compartilhar as suas experiências.
Eu gostaria de pedir também agora para a Ana Clara soltar o resultado daquela enquete que a gente tinha feito lá atrás. Ana Clara, se você conseguir mandar para a gente aqui, porque aí depois eu peço para a Gélia e para a Fabiola comentarem um pouco sobre esses resultados, até para saber se os desafios que foram encontrados por vocês são os desafios similares que têm sido encontrados também pelas outras secretarias de educação. Eu tô com um desafio de conexão hoje, gente. Então, Carlos, se por acaso não aparecer para mim o resultado da enquete, aparecer para você, eu te peço, Carlos, para ler, porque não está aparecendo para mim aqui. Fica tranquila, vamos lá. Então, aqui a gente perguntou quais são os principais desafios para a Secretaria de Educação durante a pandemia, né? E aí apareceu, em primeiro lugar, planejar o retorno às aulas presenciais com 67%. Um número bastante elevado. Os outros 3 estão praticamente empatados, 32, 33, é um terço, né, das manifestações, e temos ali providenciar marcos legais para todas as ações. Acho que isso já foi bastante superado pelos municípios que integram aqui o PVE, disponibilizar atividades não presenciais para estudantes também, e acho que tivemos bons exemplos aqui hoje, e também organizar a equipe da Secretaria das Escolas em atividades remotas. Mas, enfim, Gélia e também Fabiola, aparece aqui muito forte a questão de planejar o retorno às aulas presenciais. É o maior desafio de vocês nesse momento, Fabiola e Gélia? Sim, Carlos, eu acho que esse resultado aí foi bem preciso, né? Eu acho que é um desafio, é uma das questões que vem nos angustiando, mas assim, dentro do município, dentro do estado de Minas Gerais, ontem a gente recebeu uma orientação da Undime, né? Sobre a questão da volta às aulas, de como vai ser feito. Eu achei muito bacana, ontem eu já repassei aos meus gestores, a gente fez um breve estudo, o cuidado que teve com a educação infantil, o cuidado que teve por áreas. Eu acho assim, desafio nesse período vai acontecer todos os dias, Carlos. Como foi também um desafio para nós pensar o que fazer naquele dia 22 de março, que a gente não sabia se a quarentena duraria 30 dias, 40 dias, ou a gente nem tinha ideia que ela duraria até hoje. Então, assim, a gente tem que se preparar para isso, porque nós somos sempre essa ferramenta. E, assim, a questão, como a gente disse, daquele estudo que nós estamos elaborando dentro da secretaria, junto com os gestores, é começar a olhar para dentro dos protocolos de saúde, dos protocolos de segurança, dentro de um currículo prioritário, e acreditar que nós também temos competência para esse retorno. Entendeu? Porque a gente teve competência para os outros 3 desafios. Quando a gente olha para trás, a gente achava também que os marcos legais seriam impossíveis, que as atividades presenciais seriam impossíveis, e como fortalecer uma equipe sem a presença física, com a educação remota. Então, se a gente rompeu 3 desses desafios, o 4º será apenas uma concretização do nosso trabalho. É acreditar que vai dar certo e continuar na mesma linha, trabalhando sempre com a formação, com a informação e com o ato legal. Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente construiu até hoje e olhar sempre para trás e saber o quanto a gente caminhou e o quanto foi prazeroso nessa caminhada, que todo mundo de mãos dadas possibilitou um avanço muito grande. Então, assim, é um desafio, mas também não é impossível, porque nós somos capazes de muitas coisas nesse período. Nós somos capazes de muitas transformações e a gente tem que sempre acreditar no nosso trabalho e na equipe que a gente faz parte. Muito bem, Gélia. E aí, o que você me diz? É o grande desafio retornar com as atividades presenciais nas escolas? Sim, Carlos, é um grande desafio, né? A gente já tem que estar se organizando e pensando nessa volta, né? Assim, até semana passada a gente tinha uma reunião, né, com o R aqui do PVE, e a gente já começou, né, já os documentos, as orientações, né, do Todos pela Educação, de outros países, né, de regulamentações e orientações que nos orienta, né, com relação a esse retorno. Como será esse retorno? A gente sabe que não vai ser como era antes, né, com aulas todos, né, ao mesmo tempo, né, nós vamos ter vários protocolos, várias formas de se nos organizarmos para esse retorno. Então, é importante que a gente já comece isso agora, a gente já está planejando esse retorno, né? Já realizando, programando capacitações para todos
os profissionais, principalmente aqueles profissionais que estão na área da limpeza, que estão dentro das escolas, né, os protocolos da saúde, da vigilância sanitária, né, quais equipamentos precisa adquirir, né, para as escolas, né, o álcool, os produtos, os equipamentos, né, para higienização. Então, são muitas coisas que a gente deve pensar na questão do transporte escolar, como que esse menino vai sair lá da zona rural, vir dentro do ônibus lotado, usando máscara, álcool gel nos ônibus. Então, são muita coisa. A questão do currículo também, como que vai ser, o que vai ser essencial neste momento, ou do retorno, o diagnóstico, a Fabíola falou, a realização do diagnóstico no retorno, a questão do currículo, né, o que vai ser mais importante, né, para a gente conseguir esse ano. Então, são várias situações e que a gente precisa mesmo estudar e planejar essas ações para que a gente retorne com muita tranquilidade. E nossa equipe, né, o tempo todo está estudando, e a gente também, junto com os Undime, que sempre tem nos apoiado, vocês do PBE, né, aí, todos que estão aqui através desse webinar. Então, assim, a gente pode com vocês nesse momento, porque é um desafio muito grande, né? Como a Fabíola falou, né? A gente conseguiu vencer 3 etapas, e essa, né, com certeza, se continuar com o apoio de todos, né, essa rede colaborativa, a gente vai conseguir, sim, voltar à tranquilidade. Carol, se você me permite, eu tenho que aproveitar algo que as duas colocaram nessa fala, e eu acho que até para que a gente possa dar luz a outros municípios que eventualmente possam estar com dificuldade. Mas, Gélia e Fabíola, de que maneira vocês estão conseguindo computar o período de atividades não presenciais como período letivo? Qual tipo de equivalência vocês estão usando, tanto no São Gonçalo Abaeté, tropecei na língua, como também em Guardamó? Que tipo de equivalências vocês estão usando para computar essas atividades agora como período letivo? Como a secretaria está fazendo? Como está sendo a interação com as escolas? Para a gente inverter a ordem, começa com a Gélia agora, depois a Fabíola, por favor. Vamos lá. Carlos, a gente está seguindo, né, as orientações da Secretaria Estadual de Educação. Então, eles né, uma normatização com relação a ensino remoto, né, como que a gente computaria essa carga horária, né, dos conteúdos. O Estado, né, produziu um caderno de atividades, a gente chama plano tutorado, né, de atividades para os alunos, e a gente também utilizou o mesmo formato. A gente adaptou, né, criou o nosso caderno, adaptando também o mesmo formato do Estado, e lá nesse caderno, lá quantas aulas semanais que vai ter, por exemplo, de matemática, língua portuguesa. Aí, dentro dessas aulas semanais, ao final, né, quando o aluno entregar e tudo, a gente tem todos os quadros, né, que foram disponibilizados pelo Estado, para a gente preencher e computar essa carga horária, né? Então, após a conclusão de todo esse período, a gente vai estar fazendo isso lá. Então, a gente está seguindo as orientações da Secretaria de Educação. Fabíola. Carlos, conforme a Gélia disse, nós também estamos seguindo as orientações da Secretaria de Estado de Educação, principalmente na questão do que se norteia o Memorando 34 e a Resolução 4310, que é o preenchimento de todos os anexos, com a questão de um arquivo na Secretaria e um arquivo nas escolas. Lembrando sempre que daqui a alguns anos alguém vai saber como a gente trabalhou nesse período de pandemia. É muito importante a nossa responsabilidade nesse momento.
Mas, além disso também, nós criamos nossas planilhas de acompanhamento de aprendizagem. Nós criamos, junto com o currículo, junto com a faixa etária, para a gente fazer o mapeamento, visto que até o momento não nos passaram basicamente o que seria de carga horária. São tantas horas, são tantas horas, são tantas horas. A gente viu agora na resolução 474 a redução da carga horária para a educação infantil, mas o que nós estamos fazendo, Carlos? Nós estamos mapeando com todo o currículo, com todas as habilidades, com todos os códigos, com todos os campos, de acordo com o currículo, para que assim que chegar o documento próprio da Secretaria de Estado de Educação, a gente não tenha que pensar o que a gente fez em maio. A gente vai estar registrado e simplesmente vai passar para o relatório, visto que na última deliberação que o Estado nos mandou, todo diretor, todo gestor tem que enviar um relatório. Então, esse relatório vai ter toda essa comprovação do que a gente fez nesse período. Então, nada mais justo, nada mais sensato do que registrar dia após dia. E a gente faz esse registro dentro das próprias planilhas que nossas formadoras criaram, que as nossas gestoras, nós temos um drive de acompanhamento, tanto das entregas do kit, tanto de cada habilidade, cada questão de cada por aluno. Nós estamos fazendo esse preenchimento para que depois a gente tenha garantia que quando a gente for levar a Superintendência Regional de Ensino, a gente consiga saber e mostrar evidentemente o que a gente trabalhou durante esse tempo. Uma vez que o instrumento ainda não foi criado, mas vai ser nos repassado com certeza. E mais uma vez, a gente vai seguir as orientações do Estado, porque a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, graças a Deus, a gente segue esse mesmo alinhamento do Estado. Tem que ligar o microfone. Carol, aqui a gente vê a importância do respeito aos marcos legais. E lá atrás, desde 19 de março, a gente insistiu muito com todo mundo para que pudesse sempre respeitar os marcos legais e, sobretudo, respeitar os sistemas de ensino. É evidente que causa preocupação quando nós não vemos municípios organizados, como neste momento estamos vendo São Gonçalo Abaeté e também Guarda-Mor. Muito bem organizados, muito bem estruturados, e este cuidado, algumas pessoas podem até achar que vocês duas estão sendo, estão gerando um trabalho muito grande para o povo da Secretaria e das escolas. Não, é preciso fazer isso, porque a gente está tratando de um direito constitucional que é subjetivo, que é o direito à educação, e esse direito precisa ser comprovado, quando requisitado, sobre como ele está sendo assegurado, garantido, ofertado às crianças. E eu gostaria de recomendar àqueles municípios que participam conosco hoje, que ainda não puderam organizar medidas, que retomem conversas com as suas equipes das secretarias, Carol, mas também com as equipes das escolas, usando outros que já estiveram aqui, mas também esses dois bons exemplos que nesta quarta-feira, 24 de junho, estão participando aqui conosco no PVE, porque é desta forma que precisa ser feito. É esse trabalho organizado com esta profundidade. E isso aqui não é excesso de zelo. Quero cumprimentar vocês duas, as equipes de vocês, porque isto é respeito à legislação, mas, sobretudo, respeito ao estudante. Como também respeito ao trabalho do professor. Imagina um esforço tão grande, esse trabalho que vocês fizeram, Gélia, o que vocês organizaram aí, Fabiola. Imagina tudo isso ser feito e daqui a pouco ali na frente isso não pode ser validado e reconhecido como período letivo, porque não houve o cuidado da guarda, da documentação, da organização, da forma como isso foi feito. Seria uma frustração muito grande para os professores. E, nesse sentido, Carol, é muito importante que em todas as redes de ensino nós possamos ter práticas como essas. E eu não estou falando copie e faça igual, não. Eu estou falando tenham o mesmo cuidado que esses dois municípios tiveram aqui para tratar desta questão. Mas, Carol, ainda tenho mais uma questão aqui para perguntar, na linha do que inicialmente as duas falaram, eu não queria perder a oportunidade, Carol. O que fazer, começando agora pela Fabiola, o que fazer para motivar equipes das escolas e motivar professores para não cair o pique, para não bater aquele certo desespero também sobre a organização dessas atividades presenciais? Atividades não presenciais. Que dicas, Fabiola e depois Gélia, vocês dariam aos participantes da nossa videoconferência de hoje? Então, Carlos,
Por coincidência, na nossa última reunião de gestoras, foi esse o tema. O que fazer da hora para frente, sem a gente saber qual será o período de retorno às aulas. O que a gente fazer, eu brinco muito aqui, a minha frase, bem no sistema, bem mineirinho, como é que a gente vai fazer para jogar a terrinha lá no chão da plantinha? A gente fala muito isso, que para molhar todo dia. Então, essa era a nossa preocupação. Ao primeiro passo, Carlos, eu fiz uma última reunião com os gestores, eu fiz com eles e trabalhei muito o processo da gratidão, a gratidão pelo trabalho, visto que a gente tem que entender e tem que ser bem consciente que a gente só não lida com flores nesse caminho, né? Principalmente num caminho cheio de desafios. A gente tem muitas frustrações. Então, eu acho que a motivação da equipe e um acompanhamento por parte da gestão escolar, por parte da secretaria, por parte dos especialistas que estão mais próximos ainda, um acompanhamento e, acima de tudo, a valorização desse profissional. É como você disse, Carlos, se a gente fizer tudo e lá na frente não for válido, qual frustração vai ser para esses profissionais? Imagina todo um trabalho de 3, 4 meses, eu fiz, então não valeu a pena? Tal como quando a gente pensou ao início da educação infantil. A minha avó fala muito uma frase que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer e é que a gente vai nascer e que a gente vai morrer. E a grande importância que a gente dá na vida é o que a gente faz nesse percurso de tempo, é fazer a diferença. Então, a gente, como gestores, tem que ter muito esse cuidado que nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com seres humanos e que nosso professor, às vezes, está conectado quase que 24 horas a esse sistema. Então, a gente tem que ter esse cuidado especial. Então, como a gente colocou, como eu coloquei aos gestores, é trabalhar primeiro passo a questão da relação interna com o professor, tal como vocês fizeram com a gente. Porque as webinários do Instituto Votorantim não foram só técnicas. Teve dias, por exemplo, que eu não sabia o que eu faria no dia de amanhã. E o webinar do Instituto Votorantim, ele modificou até o meu psicológico. Ele modificou até a minha forma de pensar, até a minha forma de acreditar que dias melhores viriam. A minha formadora do PVE nos proporcionou isso. Então, eu acho que o trabalho é muito olhar para o professor como ser humano. Porque competência, os nossos professores têm de sobra. Eles estão ali porque eles foram colocados como uma grande missão de Deus. E é a nossa responsabilidade cuidar dessas pessoas. Não simplesmente jogar a quantidade de apostilas, mapeamentos, regras e normas. Não. Olhar para dentro dele e dar a devolutiva também dentro desse sistema, olhando ele como pessoa. Porque se até nós cansamos, Carlos, pensa eles que estão num contato direto. Então, a gente tem que pensar muito e lembrar sempre que eu estou na secretaria, mas eu sou professora, que os nossos gestores estão na gestão, mas são professores. Todos nós somos educadores nesse sistema. E quanto mais a gente nos aconchegar, mesmo que distante, e abraçar essa questão, pensando no próximo, lembrando da empatia, porque se a gente não sair dessa crise melhores, nós não temos conserto mesmo na vida, a gente vai trabalhar mais a empatia e mais a resiliência, eu tenho certeza que a gente vai conseguir consolidar. Então, olhar para esse instrumento que se chama professor, que é aquele agente, o profissional, o nosso monitor da creche, aquele profissional que está totalmente ligado e dar esse valor. Porque uma vez que eles estão embasados e seguros daquilo, eles conseguem passar isso para os pais. Porque eles são a nossa ferramenta, Carlos. Não adianta nada a secretaria organizar um sistema e ficar tudo lindo. Se a gente não tiver uma equipe competente na ponta da corda, não adianta. Só que ela precisa estar competente e ela também precisa estar com toda a gratidão de que esse momento só foi possível por causa do trabalho deles, porque eles realmente acreditaram nesse processo. Muito bem, Gélia. Então, Carlos, eu acho que no caso do professor, né, a gente tem que dar todo o apoio, né, principalmente o apoio emocional. Nesse momento, a gente sabe que a gente está vivendo, são muitas angústias, muita ansiedade, né? Os nossos professores, no início, a gente ouvia relatos, né, eles comentarem de ansiedade que eles estavam, da preocupação de querer fazer o trabalho e, infelizmente, né, não teria como. Então, assim, a gente deu todo o apoio, a gente tentou tranquilizá-los, né, a gente está fazendo o que pode aqui na secretaria, toda a nossa equipe, os gestores, a equipe técnica. Então, assim, neste momento a gente precisa dar todo o apoio, toda a atenção para eles, ouvir eles, né? Igual o Fabíola falou, não sobrecarregá-lo, né? A gente sabe que tem
a documentação, planilha, tudo para preencher, mas a gente tenta organizar da forma que não sobrecarregue também, porque a gente sabe, né, que é um momento diferente, né, que eles não estavam, uma prática que eles não estavam no dia a dia, então a gente tem que entender eles e compreender eles nesse momento. Então, o que a gente está fazendo é isso, é dando apoio, dando a formação, né, auxiliando sempre que precisa, né, a secretaria sempre tem colaborado e ajudado no que for preciso, oferecido as condições. Eu acho que a gente tem que dar condições, não só cobrar, mas dar as condições para que também possam fazer o trabalho deles. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer neste momento, a gente tem que fazer pelos nossos professores. Porque o trabalho só vai ter sucesso com a participação deles e também com essa tranquilidade deles neste momento. Então, não adianta a gente querer cobrar uma coisa que a gente sabe que às vezes não é para eles também. Então, o que a gente está fazendo é dando apoio, acolhimento, ouvindo, sabe? Dando eles neste momento. Muito bom. Carol, eu estou me estendendo e esqueci que nós temos mais 2 enquetes ainda, né, Carol? Uma enquete. Uma, né? Temos mais uma ainda, né? É a final. Tem várias perguntas na mesma. Ana, quer Mas eu saber, então? gostaria de deixar meu depoimento aqui, Fabíola e Gélia. Eu estou super emocionada com a fala de vocês. A gente vem tentando, né, Carlos, com as videoconferências, fazer um trabalho de qualidade. E muitas vezes a gente faz alguma ação, mas a gente não sabe o impacto que isso traz, que isso causa nas outras pessoas, né? A gente aqui da nossa casa não tem, às vezes, a dimensão do trabalho que a gente está realizando, então também é muito bacana ouvir a fala de vocês e saber que a gente está, de alguma forma, né, tentando trilhar um caminho certo. Claro que tem muitas coisas a melhorar e a gente está sempre com esse objetivo, né? Mas a gente está, o nosso objetivo final é sempre poder auxiliar ao máximo os municípios que estão se articulando e trabalhando junto conosco. Então, Carlos, depois acho que da enquete, a gente deixa umas palavras finais a vocês e a gente encerra, porque já o papo foi tão bom e a hora passou muito rápido, a gente já está quase no fim. Carlos, vamos lá? Mas a gente tem aqui, né, essa enquete, é muito importante que todos possam responder, as nossas videoconferências continuam, né? E aqui a gente pergunta se você já participou de outras videoconferências como essa, se você já participou, se você colocou em prática, e também a avaliação desta nossa conversa maravilhosa hoje com a Gélia e com a Fabíola. E eu vou falar que eu estou muito feliz, né? Porque a gente sempre na hora de organizar e pensar em tudo, né, Carol? Pensa em trazer informações para apoiar os municípios. E aí, a partir da fala de vocês duas, é muito gratificante ver todo esse esforço do PVE, todo esse esforço que o PVE realizou, ele vem produzindo efeitos e também obrigado a todos vocês por acreditarem e confiarem, né, Carol? Isso também é importante que seja destacado. Mas tudo que é bom dura pouco, já dizia o grande ditado. Infelizmente, estamos chegando aqui ao final do nosso encontro de hoje. E aí, acho que nós temos que agradecer a presença de todo mundo, agradecer muito a vocês duas, deixar aqui um momento, Gélia, depois Fabíola, para que vocês possam também fazer suas considerações finais e dizer que parabéns por terem também as equipes que vocês têm e gostei muito de ver na fala de vocês duas um reconhecimento às equipes de vocês. Parabéns, isso é um ato de grandeza de vocês. Muito bom. Gélia, vamos lá. Talvez, né, o que eu relatei, o que a gente relatou, não tem muita relevância para muitos, né? Talvez a maioria já tenha uma estrutura, né, de formação, de qualificação dos seus profissionais mais bem organizada, mas para nós, Carlos e os colegas, foi muito significativo, aprendeu muito, né? Graças ao apoio de vocês, eu sinto aqui novamente, né, essas webinars têm nos ajudado muito, têm nos apoiado a nossa equipe, né, muito, nós disponibilizamos sempre nos grupos de professores, de gestores, eles estão sempre aí participando também das webinars, então, eu considero que
que a gente avançou muito, né, e teve muito apoio do PVE e de toda a equipe aqui da Secretaria de Educação, né, que não mede esforço para estar ajudando. Então, assim, e estou com o sentimento, né, que nós conseguimos quebrar várias barreiras, né, principalmente o acesso à tecnologia, né, e usar recursos ao nosso favor, talvez, né, a gente nunca pensava em estar utilizando ferramentas, né, e hoje a gente usa, né, e conseguimos vencer, né, essas barreiras, e sabemos que nunca seremos, né, os mesmos, mas vamos voltar de uma forma diferente, vamos voltar mais fortalecidos, né? Então, a minha gratidão da minha equipe, a todos os profissionais aqui da Secretaria de Educação de Guarda-Mor, do PVE e todos os participantes desse webinar. Muito obrigado pela oportunidade e sou grato por tudo. Parabéns e obrigado você, Gélia. Fabíola? Então, Carlos, a gente também tem muito a agradecer, tal a sua fala como a da Carol. Vocês podem ter certeza que vocês, o PVE foi o norte, nós somos um município pequeno, talvez a gente estaríamos soltos até hoje sobre as informações, mas a gente começou a caminhar. Então, todo esse produto aqui, vocês podem ter certeza que vocês que deram essa luz para a gente. Nós somos muito gratos e eu tenho certeza que muitos municípios também têm a mesma gratidão. Mas só para encerrar, eu agradeço a cada agente transformador da Secretaria, que eu não vou citar, porque corre o risco da gente errar, mas todo mundo que faz parte da Educação Municipal de São Gonçalo, a equipe da Amapar e a equipe da Superintendência também, que nos dá esse apoio. E para encerrar, como eu te disse, eu gosto muito de contar histórias. E durante esse período, eu fui presenteada com a leitura numa rede social de uma professora da rede pública, e eu fiquei muito impressionada com a questão e eu queria dividir esse texto com vocês. Vou tentar bem rapidinho, mas fechando aquela ideia de gratidão, de transformação e naquela ideia de que nós todos somos professores. Esse texto é da Lucelane Santana, ela é do município de Maracás, na Bahia. Era uma vez uma professora. Um dia, ela recebeu uma triste notícia que por um motivo de força maior, ela não podia ir mais para a escola trabalhar. E como que tinha que ser tudo muito rápido, ela não questionou nada naquele momento. É como se estivesse fugindo. E ela estava. Arrumou todas suas coisas e foi. Foi sem pensar como seria. A única certeza dela era que indo, ela estaria protegendo ela e todas as pessoas à sua volta. Ela não sabia ainda, mas os próximos dias seriam dias de grandes desafios. De repente, a sala de sua casa virou sala de aula. Seu celular, a lousa e o teclado substituiu a caneta. E sem estar preparada, sem ser avisada, a professora se viu numa situação que ela nunca tinha visto antes. Produzir e editar vídeos, preparar slides, assistir lives e mais lives, passaram a fazer parte da rotina da professora. Ela tinha que desenvolver a sua função, utilizando ferramentas diferentes. Apagador? Lousa? Não, ela não usava mais. E os alunos? Em casa, longe dos colegas, longe da professora, em frente de uma tela fria, de um celular ou computador. Não tem mais abraços, no início ou no final de cada aula. Não tem mais as brincadeiras no recreio, não tem mais a hora do lanche. E a professora? Ela se viu sem chão, porque tudo que ela sabia fazer era no chão da escola. Então, ela, angustiada pelas incertezas do momento, se perguntou: e agora? Eu vou conseguir? O que fazer? Como fazer? A professora foi pedir auxílio e foi então que ela percebeu que não estava mais sozinha. Outros professores também viviam as mesmas angústias e as mesmas dúvidas. Certo dia, ela sentou, parou e abriu sua bolsa de professora e, como se fossem respostas a todas as suas perguntas, saíram de lá as seguintes palavras: desafio, coragem, superação, reinventar, força e perseverança. Naquele dia, ela se lembrou do juramento que ela fez na colação de grau da sua formatura. E embora não estivesse preparada para exercer a sua função da maneira pela qual não foi preparada em sua graduação, a professora não desistiu. Ela não teve na sua caminhada acadêmica aulas que ensinassem como orientar, motivar e compartilhar saberes à distância. Ao contrário,
A professora aprendeu que é na interação que a aprendizagem se concretiza. E foi assim, revisitando a sua bagagem de professora, que ela tirou de lá o que ela precisava para continuar. Afinal, todo professor tem um plano A, B, C, D e E. Não é por acaso que essa professora é autora deste texto. E junto com ela, sei que há muitos professores que experimentaram e continuam experimentando essa situação. Ostra feliz não produz pérola. Esta é uma frase de Rubem Alves, citada por Leandro Carnal em uma de suas lives sobre educação, nesse período de pandemia. A frase traduz exatamente os sentimentos dos professores nesse momento. Mudar às vezes dói, incomoda, mas a crise nos permite crescer. A educação precisa continuar. Se não agora, quando? Se não eu, quem? O que estamos vivendo é um aceleramento da história. A educação já pedia mudanças há muito tempo. A escola atual é uma instituição do século passado, que muitos anos necessitou trocar os pneus com o carro em movimento. É a educação do futuro que aos poucos vem chegando. É a construção do saber sem repetição, onde esse novo modelo de ensino, o conteúdo é importante, mas não é soberano. A educação é humanística e holística, e nós sempre temos que formar as pessoas com o coração. Gratidão imensa da equipe de São Gonçalo da Abaeté. Muito obrigada, gente. Ufa, ufa, Carol! Escorreu uma lágrima por aqui, viu? Deixa eu falar. Obrigada, viu? Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Fabíola, Gélia. Foram momentos de troca muito vívidos, muito importantes e muito profundos. Eu agradeço demais a presença de vocês hoje. Nós estamos num processo de redução gradual, né, das videoconferências com o Carlos, porque a gente entende e deseja que essa situação se resolva de alguma forma, né, e que aos poucos as secretarias possam ir retomando também as suas atividades presenciais, então, e que possam concentrar os seus esforços também para desenvolvimento das suas secretarias. A gente começou com webinar diário durante quase 2 meses e meio, né, Carlos? Então, foi um esforço grande e a gente veio reduzindo e agora a gente continua uma vez por semana até novas informações, né? Então, na próxima quarta-feira, Carlos, se você puder falar um pouquinho sobre o tema e o palestrante da semana que vem. Antes que eu esqueça, Fabíola, atendendo aos inúmeros pedidos, se você puder depois compartilhar o texto no nosso grupo do WhatsApp do PVE, por favor, muita gente está pedindo aqui, tá? Sim, Mas eu faço. a gente vai receber na quarta-feira o professor Rafi Gomes, ele foi diretor de currículo do Ministério da Educação e ele desenvolveu um material de apoio técnico aos municípios para implantação, planejamento e implantação de atividades não presenciais alinhadas à ABNCC. E é um material muito bom que vai servir principalmente agora, nesse segundo semestre de 2020, quando nós teremos em alguns municípios a retomada de aulas presenciais antes, em outros lugares vai demorar muito tempo, a gente já está vendo, e vai haver inclusive a possibilidade de oferta híbrida, né? Alguns conselhos de educação já começam a falar disso. E aí o RAF vem fazer essa discussão bem mais pedagógica semana que vem, e acho que ela vai ser muito importante para ajudar a planejar e implementar ações para cumprir aquilo que é essencial no currículo. Dentro de 2020 ainda vai ser uma conversa muito boa, Carol, na quarta-feira que vem. Obrigada, Carlos. Obrigada, Fabíola. Muito obrigada, Gélia. E tenha uma ótima semana. E até a próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Um grande abraço a todos e a todas. Tchau, tchau, gente. Tchau, Gélia. Tchau, Fabíola. Tchau. Parabéns. Tchau, obrigada. Obrigada, tchau.